Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós estamos iniciando a gravação de mais uma aula sobre o curso de Atos dos Apóstolos. E hoje nós falaremos sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Teremos coisas bem interessantes na aula de hoje. Eu espero que você aproveite ao máximo e possa ser aí, pelo Espírito Santo de Deus, edificado na palavra. Bom, então nós vamos seguir. Eu vou projetar a minha tela e vamos então acompanhar a aula de hoje. Bom, capítulos de 16 a 18, a segunda viagem missionária de Paulo. Nós vamos hoje abordar algumas questões, né? Vamos tentar abordar, vamos ver se o tempo vai deixar, né? Senão a gente continua no próximo domingo essa aula. Autor, Lucas, agora testemunha ocular dos fatos, né? Quem já leu o texto, vai ver que em alguns momentos, algumas passagens, o autor, ele usa a primeira pessoa do plural, né? Ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, ele conjuga o verbo no nós. Isso quer dizer o quê? Que ele estava presente, que ele estava ali. Nós não temos como assegurar se Lucas acompanhou Paulo e Silas durante toda a viagem, mas eu tenho a suspeita, né, de que algumas missões Paulo e Silas foram sozinhos e Lucas e Timóteo, que é levado por Paulo nessa viagem, fica de fora, né? Então, a sensação que dá é que em alguns momentos Lucas está com eles, em outros momentos Paulo e Silas estão somente os dois. Imagino eu que talvez Lucas, né, ficou em algum lugar, em alguma casa, ou foi fazer alguma outra atividade junto com Timóteo. Mas o fato é que Lucas acompanha Paulo e Silas durante essa segunda viagem missionária. Nós falaremos também de alguns fatos que consideramos muito importantes nesse período da segunda viagem de Paulo. Fica claro para a gente, né? E lá nas primeiras aulas sobre Atos dos Apóstolos, nós já havíamos dito, né, que esse é o livro considerado o livro do Espírito Santo, né? A clara condução do Espírito Santo. Também, como já falamos em outras oportunidades, a questão da predestinação é evidente em Atos, né? É muito clara essa questão em Atos. Quem lê os textos, né? A gente viu que o aceite da mensagem, o aceite da pregação, a resposta positiva ao apelo que os pregadores fazem, né? A resposta positiva à pregação de Jesus Cristo, ela fica condicionada à ação do Espírito Santo, né? A ação, ao agir do Espírito Santo na vida daquela pessoa.
o voto que Paulo faz, né? Falaremos um pouquinho disso também. E Deus não deixou os judeus para trás, né? A vida de Paulo nos revela esse amor. E depois a volta para Antioquia, a igreja amada. Tá? Então, hoje, né, estão aqui os pontos da aula 5, capítulos de 16 a 18 do livro de Atos. Bom, queridos irmãos, nós temos aqui o mapa, né? O mapa da segunda viagem. Então, a gente nota aqui, né? Aqui está Antioquia, aqui está a igreja que envia. Só que, conforme nós dissemos na aula passada, houve uma desavença entre quem? Entre Paulo e quem? Quem assistiu à aula passada pode dizer? Paulo e Barnabé. Vocês se lembram, né? Eles divergiram em torno de quem? Em torno de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos para essa segunda viagem e Paulo se opôs à ida, né? Se opôs a levar João Marcos. Então, eles acabaram entrando numa desavença, não foi pouca coisa, né? Eles realmente entraram em conflito e se separaram. Tá? Nós já falamos sobre isso na aula passada, não convém ficar repetindo aqui, apenas eu quero elucidar o quê? Paulo saiu de Antioquia e foi na direção de Tarso. Levando quem com ele? Levando Silas. Vocês sabem também quem é Silas. Nós explicamos na aula sobre o primeiro concílio, que Silas foi enviado de Jerusalém para Antioquia devido à polêmica da circuncisão, para ajudar no pastoreio daquela polêmica, daquela situação, e resolveu ficar em Antioquia. Então, Silas acompanha Paulo nessa viagem. E Barnabé? Barnabé leva consigo João Marcos, JM, João Marcos, e Paulo, então, segue em direção a Tarso para a sua viagem, e Barnabé segue, eu vou até pôr de outra cor aqui, a caneta. Barnabé sai de Antioquia para Chipre, junto com João Marcos. Então, nós percebemos o que aqui, queridos irmãos? Que apesar da intransigência, apesar da discórdia entre eles, entre Paulo e Barnabé, Deus abençoou pela sua misericórdia, e Barnabé leva a palavra para a região de Chipre, essa ilha aqui, tá? Então, Barnabé vai atuar nessa região com João Marcos, e Paulo segue para a região onde estão destacado aqui nessas setas vermelhas. Então, vamos lá. Nós não temos o registro, né, dessa viagem de Barnabé e João Marcos. Porém, nós podemos afirmar que essa viagem de Barnabé e João Marcos para o Chipre, ela rendeu, sim, muitos frutos, e a gente tem o testemunho disso, da forma como Paulo fala lá na frente, nas suas cartas, como nós vimos na semana passada,
como ele fala do ministério de João Marcos, como ele fala de Barnabé, tá? Então, houve sim uma discórdia, houve sim uma cisão, mas Deus abençoou na sua rica misericórdia e eles seguiram a vida anunciando o evangelho. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro. E vamos então, conforme nos relata Lucas, no livro de Atos que estamos estudando, nós vamos nos deter à viagem de Paulo. Então, Paulo sai de Antioquia, ele vai para Tarso, que é a sua terra natal. Aí de Tarso ele vai para essa região aqui, de Derbe, Listra e Icônio, tá? E o que acontece nessa região aqui? Ele traz consigo Timóteo, aquele mesmo das cartas, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Então aqui Timóteo se junta na missão. E aí, queridos irmãos, então olha como o Novo Testamento vai se desenvolvendo, né? Na segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo se agrega a eles. E aí nós temos a razão das duas cartas a Timóteo. Eles passam por Antioquia, eles vão para Troade. O que acontece em Troade? Né? Vamos lá, o que acontece em Troade? Paulo tem uma visão, tá? Então, em Troade, Paulo tem a visão. E que visão foi essa? Vocês leram o texto? Que visão foi essa? Vamos ler o capítulo 16, a partir do verso 6. Veja bem. Paulo chega em Derbe e Listra, e ali ele traz consigo Timóteo. Ele faz a circuncisão de Timóteo, nós vamos falar um pouco sobre isso depois. E aí ele vai para Troade. E lá em Troade ele tem uma visão. Verso 9 do capítulo 16, prestem atenção. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Porque essa visão, ela complementa o que aconteceu no verso 6. Eu vou ler um pouco antes. E percorrendo a região da Frígia e Gálata, aqui a gente vê a igreja dos Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Lembra que eu falei para vocês a condução do Espírito Santo? Pois é. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja bem, o Espírito Santo não permitiu que eles permanecessem nessa região por alguma razão. E aí veio a visão: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo concluiu que a sua missão estava sendo mudada pelo Espírito Santo, né? Dessa região aqui, imagino que Paulo pensava em fazer uma pregação por toda essa região aqui, ó. Tá vendo? Toda essa região, tá? Que eu tô rabiscando aqui de vermelho.
porém, o Espírito Santo chama para ir para onde? Para onde? Para a Macedônia. Então, eles atravessaram o mar, eles navegaram de Troade, olha Troade aqui, isso está no verso 11, tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Tá? Então, o que nós temos visto aqui? A igreja, Paulo, Silas, eles tinham um plano. Eles queriam fazer de uma forma, mas o Espírito Santo mostrou que eles estavam errados. Então, queridos irmãos, quando você se coloca nas mãos do Senhor, você, a princípio, pode desenvolver planos e projetos equivocados, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua intenção e o Espírito Santo corrige o seu caminhar, corrige a sua missão, corrige o seu propósito, para que o seu propósito esteja alinhado ao de Deus. Então, o Espírito Santo impediu Paulo e Silas que pregassem nessa região e mandou uma visão através de um homem que dizia a Paulo: atravesse para a Macedônia e venha nos ajudar. Então, Paulo, ele atravessou de Troade, navegou até essa região aqui, que é a Macedônia. Olha a Macedônia aqui. E aí, queridos irmãos, olha o que acontece quando ele vai para a Macedônia. O primeiro lugar que ele da Macedônia é Filipos. E aqui em Filipos nós temos o quê? Olha o Novo Testamento se desenvolvendo. Ele encontrou Timóteo, as duas cartas de Timóteo. Aí o Espírito Santo manda ele para cá e nós temos o que aqui? A carta aos Filipenses, tá? Depois ele desce para Bereia e Tessalônica. E aí nós temos o quê? As duas cartas para Tessalônica, tudo na região da Macedônia. E depois nós temos o quê? Corinto, as duas cartas para os coríntios. Olha que coisa linda! Olha o Espírito Santo conduzindo e escrevendo o Novo Testamento. Será que vocês conseguiram me entender? Então, queridos irmãos, a primeira lição que a gente tira é essa. Às vezes, as nossas intenções não estão em plena sintonia com o plano de Deus, mas se há sinceridade em nosso coração, se há busca, oração e submissão a Deus, o Espírito Santo, ele vai corrigir o nosso caminho, ele vai corrigir os nossos propósitos e nós vamos conseguir cumprir aquilo que Deus estabeleceu em nossa vida. Tá? Então, esse é o mapa da segunda viagem missionária.
Então vamos lá. Paulo sai em direção a Tarso, passa por Derbe, Listra e Icônio, que ele já havia passado na primeira viagem missionária. Aí ele sobe para Antioquia, não a mesma, né? É a Antioquia de Priscila, nós já falamos. Depois ele vai para Troade, por quê? Ele tem uma visão para passar a Macedônia. Então ele vai para Troade, de Troade ele atravessa para Macedônia. Ele passa por Filipos, ele vem para Anfípolis, ele vem para Bereia e ele vem para... ele vem para Filipos, depois ele vem para Anfípolis, depois ele vem para Tessalônica, Bereia, e de Bereia ele desce para Atenas. Nós vamos falar um pouquinho dos acontecimentos em Atenas, e aí ele vem para Corinto. Em Corinto, queridos irmãos, ele conhece Áquila e Priscila, um casal importante no Novo Testamento. E a Bíblia fala, Atos fala, que ele fica 1 ano e meio em Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, né, daquela época. Era uma cidade que tinha uma variedade cultural muito grande, tinha um poder muito grande a cidade de Corinto, e uma influência do império muito grande. E então o apóstolo Paulo faz um grande ministério em Corinto. Depois ele volta e nós temos aqui mais uma igreja onde é uma carta do Novo Testamento, Éfeso. E depois ele vem embora, navegando, chega em Cesareia, vai para Jerusalém, ele sauda os irmãos em Jerusalém, ele dá o relatório em Jerusalém de tudo que estava acontecendo e volta para Antioquia, tá? Então esse é o mapa da segunda viagem. E isso ocorre onde? Nos dias de hoje. Nessa região aqui, irmãos. Nessa região. Olha só. Então, Paulo, aqui nós temos Jerusalém, mais ou menos aqui, tá? Aqui é Tel Aviv, que é a capital moderna de Israel. E aqui é Israel, tá? Essa região aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, tá? Aqui, mais ou menos aqui, está Antioquia. Então, aqui é a que nós já explicamos tanto, a Turquia. A Turquia, tá? Paulo, Barnabé vem para cá, que ainda hoje é chamada de Ilha de Chipre, mas Paulo, ele vem por essa região, aqui é Tarso, né? Aí aqui nós vamos ter Derbe, Listra, Icônio, nessa região aqui, e aí nós vamos ter Troade aqui, tá? Mais ou menos aqui. E a Macedônia está nesse pedaço aqui, ó, tá? Que eu marquei aqui em cima. Ele atravessa para a Macedônia e aí ele vai vir para cá. Filipos estava mais ou menos aqui. E aqui é o que nós conhecemos hoje como Grécia. Aqui, essa região da Grécia, Corinto. Tá? Corinto. Aqui é a região de Tessalônica.
Tessalônica e Bereia, que nós vimos no mapa anterior. Aqui está Atenas, que eu também frisei lá com vocês, tá? E aqui é o que aparece no outro mapa como Ilha de Creta. E aí o que Paulo faz? De Corinto, ele vai voltar por aqui, ó, e vai chegar aqui em Cesareia, Jerusalém, e depois ele volta para Antioquia, tá? Então, no mapa moderno, nós temos o ministério de Paulo sendo desenvolvido, a segunda viagem, uma parte aqui na grande região da Turquia, a região da Turquia que tem também as igrejas, né? As igrejas de... Deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui Éfeso, né? Está aqui no finzinho, aqui, né? Então, Éfeso está aqui, mais ou menos. Ele vai passar por Éfeso e ele volta para essa região, tá? Mais ou menos é esse o mapa, tá? Ó, Corinto, Corinto, Éfeso. Então, Corinto está aqui, o retorno dele. Éfeso está aqui, tá? E aí nós voltamos para Israel e depois para a Síria, tá? A região da Síria, que é onde está Antioquia, a igreja de Antioquia, no que nós conhecemos hoje como Síria. Aqui, ó, Jordânia. Aqui, ó, Líbano. Aqui, Damasco, que mantém o seu nome até hoje. Tá? Compreenderam, queridos irmãos? Então, esse é o quadro da segunda viagem missionária de Paulo, tá? Essa região aqui, que é chamada aqui de Capadócia, é a nossa Turquia. Essa região aqui, chamada de Macedônia, é o sul da Europa. É o sul da Europa. E aqui é a Grécia, tá? Onde está Corinto, Atenas, tá? É a região da Grécia. Então, Paulo volta, passa em Éfeso, e aí volta para Cesareia, Jerusalém, e aí sobe para Antioquia de novo. E no mapa moderno, a gente tem uma visão aqui. Aqui é a Capadócia, que hoje é conhecida como Turquia, tá bom? E aqui a Grécia, que a gente tem lá Corinto e Atenas. E aqui a Macedônia, que é o sul da Europa. Mais para cá, nós temos a Itália. Se a gente percorrer para cá, a gente tem a botinha da Itália, né? O mapa da Itália é o desenho de uma botinha, tá bom? Seguindo, então vamos lá. A segunda viagem de Paulo, nós vimos o mapa, nós vimos onde ela ocorre e quando ela ocorre. Ela começa, não tem como precisar, mas entre o final do ano 48 e o início do ano 49, e essa viagem vai até o ano 51, sendo que desse período, mais de um ano, Paulo vai passar na igreja de Corinto. O autor é Lucas, que agora é testemunha ocular dos fatos. E o que nós destacamos de fatos importantes nesse período, que também Atos revela o quê? O protagonismo, né? Protagonismo. O que é protagonismo, irmãos? Ator protagonista é o principal ator de um filme, de uma novela, de uma série, né? Nós temos os protagonistas e os coadjuvantes. Então, o protagonista
Então, Paulo, ele é protagonista no Novo Testamento, em Atos, tá? Então, vamos destacar alguns fatos importantes que mostram ou provam o protagonismo de Paulo. O que Paulo faz de importante, entre várias coisas, claro, mas o que nós destacamos de fatos importantes. No ano 48 depois de Cristo, vamos imaginar, Cristo morreu no ano 33. 43, 10 anos, 15 anos depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo, na Antioquia, ele escreve a carta aos Gálatas. Olha que interessante. Então, a primeira carta de Paulo é a carta aos Gálatas. Muitas vezes, queridos irmãos, nós achamos que a forma como os livros estão dispostos no Novo Testamento representa a ordem em que eles foram escritos, né? A ordem em que eles foram escritos. Mas isso não corresponde à realidade, tá? Isso não corresponde à realidade, tá? Então, por exemplo, a gente tende a pensar que o primeiro livro escrito do Novo Testamento é Mateus, e não é. Não é Mateus, tá? Quando Mateus foi escrito, para vocês terem uma ideia, quando o livro de Mateus foi escrito, por volta do ano 57, 58, nós já tínhamos a carta de Tiago, tá? A carta de Tiago, que ela foi datada provavelmente entre o ano 40 e 45. Olha que coisa interessante, né? Então, conforme algumas pesquisas, o livro mais antigo do Novo Testamento é a Carta de Tiago, que foi escrita aos judeus na Palestina e nas proximidades. E provavelmente foi escrita em Jerusalém, entre os anos 40 e 45. Depois, a segunda carta foi essa, a carta de Paulo aos Gálatas, no ano 48, às igrejas da Galícia, a região da Galícia, tá? Que foi escrita de Antioquia, Antioquia da Síria, onde estava a igreja, tá bom? Então, antes da segunda viagem missionária, Paulo escreve, depois da primeira viagem, tá? Onde ele passa pela região da Galícia, ele volta, e aí ele escreve uma carta aos Gálatas. Queridos, durante a segunda viagem de Paulo, e vocês que leram, viram, e quem não leu, vai ver nos capítulos entre 16 e 18, tudo que Paulo fez, tudo que Paulo sofreu, tudo que Paulo enfrentou. E ele ainda, queridos irmãos, ele teve tempo para escrever mais duas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, escritas entre os anos 49 e 51 em Corinto.
como Paulo ficou muito tempo em Corinto, trabalhando em Corinto, o que nós vimos lá? O que nós vimos lá no mapa? Vamos voltar ao mapa. Paulo passou pelos Filipenses, aí veio para Tessalônica. Ficou um pouco aqui em Tessalônica, passou por Bereia, ficou mais um pouco em Bereia e desceu para Atenas. Teve lá um trabalho em Atenas e depois foi para Corinto, onde ele ficou 1 ano e meio. Em Corinto, então, ele escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. Olha que coisa interessante, né? Ele escreve essas 2 cartas, que então tornam-se, depois de Gálatas é Tiago, a mais antiga, depois de Tiago, Gálatas, depois de Gálatas, quase na mesma época, a diferença de 1 ou 2 anos, Paulo escreve aos Tessalonicenses. Por quê? Ele fez o trabalho em Tessalonicenses, aí ele foi para Bereia, depois ele foi para Atenas, depois ele vai para Corintos, e aí, antes de ir para Éfeso e voltar, então, porque quando ele sai de Corinto, ele já sai para finalizar a sua missão. Então, ele dá uma passada em Éfeso e volta para Cesareia, vem para Cesareia, passa na igreja de Jerusalém e volta para Antioquia. Então, ali em Corinto, ele já estava se despedindo daquela região. Então, ele deixa em Corinto para que cristãos levassem para Tessalônica uma primeira carta. Desculpe, irmãos. Então, ele escreve a primeira carta em Corinto, ele envia para os Tessalonicenses, e depois, quando ele está vindo embora, ele deixa uma segunda carta e pede que entreguem aos Tessalonicenses. Tá? Então, fatos importantes. O que mais me chamou a atenção é que desse 1 ano e meio que ele ficou em Corinto, ele deixou como legado aqui 2 cartas, né? 2 cartas. Primeira e segunda Tessalonicenses. Olha que coisa bonita, queridos irmãos, né? Olha que coisa interessante. Olha que coisa rica, né? Olha que coisa rica. Queridos irmãos, né? Quem dera, né? Uma coisa que a nossa irmã Anitta fala, né? Ela sempre chama a atenção a isso, né? Ela fala assim, ela fala comigo, pastor, tantos pastores passaram pela igreja, a gente tem saudade, e a gente queria tanto ter sermões registrados desses pastores, né? Documentos desses pastores, e a gente não tem, né? E é verdade, né, irmãos? A gente eu tive um ministério muito profícuo, né? A gente conseguiu fazer muitas coisas na igreja de Vila Yolanda, pela graça de Deus, e não tem nada, né, registrado nosso, não por nós mesmos, né, mas como um material teológico para a igreja seguir em frente. Depois eu passei por Bereia, também não ficou, né? Quem sabe, né, quando Deus estabelecer que deu o nosso tempo em Vila Yolanda, a gente, né, inspirado por esse estudo, a gente não deixa algum material. Aliás, Vila Yolanda já está ficando com muita coisa, né? Porque nessa época de pandemia, onde tudo é gravado, tudo fica nas redes sociais, fica no YouTube, né? Então, Vila Yolanda vai ter, assim,
um vasto, né, material teológico que vai poder rever lá na frente, né? Que são esses estudos, os cultos gravados, né? Então, a pandemia trouxe isso de bom, né? Trouxe isso de bom. Então, irmãos, Paulo, ele deixou, né? Ele deixou essas coisas marcadas, né? Então, Gálatas tinha a carta aos Gálatas, né? Tessalônica tinha 2 cartas aos Tessalonicenses, né? E depois nós vamos ver a carta aos Filipenses, né? A carta aos Coríntios, que depois, mais para frente, carta aos Romanos, né? Então, olha a riqueza disso, né? Então, eu gostaria de destacar isso que Paulo fez. Qual outro fato importante que a gente destacou nessa segunda viagem de Paulo? Timóteo, né? Timóteo, um jovem que ele aparece, né? E está aqui, ó, logo no início do capítulo 16, no verso 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Veja bem, Tiago era Timóteo. Timóteo era um jovem que provavelmente se converteu por meio da sua mãe, né? Por meio da sua mãe. Depois, nós temos menção da sua avó também, né? Uma mulher muito crente. E Timóteo, ele já dava um bom testemunho ali em Listra e Icônio, né? Naquela região que eu marquei ali no mapa. Se você quiser, você pode voltar o vídeo um pouquinho, né? A vantagem, o bom disso é que você pode voltar o vídeo, né? Mas o que acontece? Timóteo era um jovem promissor, um jovem que tinha uma vocação. O que Paulo faz? Paulo traz Timóteo para junto de si. O discipulado e a preparação de um jovem para o ministério, né? Então, queridos irmãos, o discipulado, ele é algo muito importante na vida da igreja que está sendo esquecido. E sabe por que está sendo esquecido? Porque discipular dá trabalho. Dá trabalho para o jovem, para a jovem, para o neófito. O que é neófito? Nossa, pastor, que palavra estranha. Os crentes, desculpe o termo que eu vou usar aqui, com todo o respeito. Os velhos de igreja vão saber o que eu estou falando, né? E eu já me incluo como velho de igreja, porque eu já tenho aí uma boa caminhada no evangelho, né? Então, nós, velhos de igreja, sabemos, mas pessoas mais novas podem estranhar essa palavra. Neófito é novo na fé. Neo vem da palavra novo. Neófito. Novo na fé. Tá? Então, dá trabalho. Só que dá muito mais trabalho para o discipulador. Porque quando você se dispõe a discipular alguém, você se torna espelho. Tá? Você se torna alguém a ser imitado. Às vezes a gente fala assim, não, tem que imitar a Cristo, tem que olhar para Cristo. Sim, ninguém tem sombra de dúvidas, irmãos. Nós olhamos para Cristo, nós devemos imitar a Cristo, mas os neófitos,
as pessoas recém-chegadas, os próximos líderes, eles vão olhar para pessoas que dão bom testemunho. Por isso que Paulo diz, e olha a coragem de Paulo em dizer: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o que falta na igreja hoje, queridos irmãos, o que falta na igreja hoje são pessoas com essa ousadia e com essa coragem de Paulo para dizerem: sejam meus imitadores. Quantos de nós temos coragem de dizer a alguém: seja meu imitador, olhe para o que eu faço, veja como eu vivo, pois eu sou um imitador de Cristo. Precisamos disso nas nossas igrejas. Eu preciso ter essa coragem, mas eu só vou ter essa coragem se eu, de fato, for um imitador de Cristo. Se eu não for um imitador de Cristo, eu vou ficar com a desculpinha: a gente tem que olhar para Jesus. É para Jesus que a gente tem que olhar. Porque não olhe para o ser humano, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. É muito fácil ser cristão assim, onde eu disfarço os meus pecados, as minhas falhas, a minha falta de compromisso com o Evangelho e argumento: devemos olhar para Cristo, somente para Cristo. Então, queridos irmãos, vamos rasgar tudo que Paulo escreveu, tá? Vamos pegar aqui, mais da metade do Novo Testamento, vamos jogar fora, porque Paulo disse: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A igreja precisava ter alguém próximo para ter exemplo, para se espelhar, para copiar. Se não fosse assim, Cristo não faria discípulos. Se não fosse assim, Cristo não teria deixado a sua igreja. Estão me entendendo, queridos irmãos? Estamos terminando já a aula de hoje, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso, queridos irmãos. A gente tem que tomar cuidado para a gente não usar a expressão temos que olhar para Cristo para esconder a nossa falta de compromisso com o Evangelho. Porque a partir do momento que nós temos compromisso com o Evangelho, a partir do momento que nós temos compromisso com a cruz de Cristo, a partir do momento em que nós nos colocamos realmente, verdadeiramente, ousadamente aos pés da cruz, nós temos a coragem de olhar para as pessoas e dizerem: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso, irmãos, que o discipulado
virou uma coisa rara nas igrejas, porque ninguém quer ter esse compromisso. As pessoas não têm mais essa coragem de ser o exemplo, de ser o espelho, de ser algo a ser seguido, porque quando eu me coloco como discipulador, aquela pessoa que eu estou discipulando, ela vai olhar a minha vida como modelo. Agora, eu tenho vida para ser modelo para alguém? Oxalá todos aqui, todos que estão ouvindo essa aula, possam dizer: eu tenho. É difícil, irmãos. É muito difícil. Mas os dias são maus. Cristo está próximo. E se nós não nos atentarmos para isso, seremos surpreendidos. Paulo, quando ele tira o jovem Timóteo da casa de sua mãe, ele assume uma responsabilidade com Timóteo. Ele assume uma responsabilidade com Timóteo. E ele assume que será o modelo para Timóteo. Até que Timóteo se torne modelo para outros. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nossas crianças, nossos adolescentes precisam ter modelos. Não adianta, irmãos. Não adianta você dizer para uma criança: olhe para Cristo. Não adianta você dizer para um adolescente: olhe para Cristo. Não adianta você dizer para um jovem: olhe para Cristo. Ele olha para você. E o que precisa acontecer? Ele olha para mim. E o que precisa acontecer? Ao olharem para você, ao olharem para mim, eles precisam ver a Cristo. E a pergunta que eu me faço: meus filhos, quando olham para mim, eles veem a Cristo? Seus filhos, quando olham para você, eles veem a Cristo? As nossas crianças na igreja, quando olham para nós, elas veem a Cristo? Os nossos adolescentes, quando olham para nós, eles veem a Cristo? Os nossos jovens, eles veem a Cristo? Os neófitos, quando olham para nós, estão vendo a Cristo? Nossos colegas de trabalho, quando olham para nós, eles estão vendo a Cristo? Encerramos a aula de hoje com essa pergunta. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque essa pergunta eu estou fazendo a mim. Essa aula, o agir do Espírito Santo nesta aula, também cobrou a mim. As pessoas, quando olham para o Luciano, elas estão vendo a Cristo? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder com a máxima urgência possível. Bom?
Áquila e Priscila, líderes importantes que fizeram parte da caminhada de Paulo, e o tempo considerável em Corinto. Falaremos desses dois pontos na semana que vem. É isso, queridos irmãos, a aula de hoje. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus esteja com todos vocês. E não nos escondamos mais na frase: ah, tem que olhar para Jesus. É óbvio, mas é através da minha e da sua vida que as pessoas verão Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe, um ótimo domingo a todos.